A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente no lugar de prédica hoje. Vai ter uma conversa, está aqui o Rabino José Amarante, nosso amigo pessoal e amigo da casa. Vocês podem se sentar. Os nossos jovens vão sentar aqui na frente, vão sentar nas cadeiras. E o Rabino José Amarante e eu vamos ter uma conversa. Ale, é o seguinte, o limite é 20 minutos. Quando der 15, se avisa a gente, é para ser a duração de uma prédica. Boa noite, Shana Tová. Boa noite. Boa noite. A gente... Quando deram para a gente essa ideia da gente fazer essa conversa, o Zé e eu, a gente conversou sobre o que a gente podia conversar, né, sobre o que podia ser esse diálogo. E o Zé falou para mim assim, amanhã, no serviço de manhã, na leitura da Torá, a gente lê a Parashá da Akedah. Aquela história em que Deus pede para Abraham para que sacrifique seu filho. E Abraham responde de forma positiva. E aí é só no último minuto que vem um anjo e impede Abraham de cometer o sacrifício do filho. E o Zé falou para mim assim, Rogério, acho que a gente podia falar um pouco sobre o futuro do judaísmo. Né? Porque de alguma forma, Abraham sacrificando o seu filho era sacrificar o futuro do judaísmo naquele momento. Deus já prometido que a descendência de Abraham, que daria no povo judeu, se daria através de Yitzhak. Se Abraham tivesse sacrificado Yitzhak naquele momento, não tinha mais povo judeu. E partindo dessa conexão, o Zé falou, Rogério, por que a gente não tem uma conversa sobre isso? Então esse é o tema da nossa conversa de hoje. Como eu falei, esse por acaso, sem que a Rabina Tati soubesse, também foi um pouco o tema da prédica dela de ontem, aqui na CIP. Então é um tema que está aí, e também foi o tema de alguns dos meus comentários ontem aqui na CIP também. Para quem lembra, eu mencionei uma citação do Elie Wiesel, que comentando sobre o medo que o primeiro ser humano tinha, de quando a noite chegou, e de como ele superou esse medo, Elie Wiesel diz, Deus deu um presente para Adão, e não foi a possibilidade de começar, foi a possibilidade de recomeçar. E de sempre estar recomeçando, tá certo? Essa ideia de que vem a noite e aí vem o dia, e a gente está sempre nesses ciclos e sempre tem essas possibilidades de recomeçar. São todos temas que estão de alguma forma em diálogo com essa pergunta que o Zé propôs para a gente de qual é o futuro do judaísmo. Então, Zé, não sei se eu já fiz aqui a introdução. Boa noite. Primeiro, Shana Tová, é um prazer estar aqui, muito grande, né? Em rever alguns amigos. E conhecer o futuro, né, do judaísmo aqui. Né, e fiquei encantado com o que eu ouvi, enfim, participei. Né, parabéns para vocês que organizaram, cantaram, muito bacana. Né. Eu acho que assim, a gente está num momento bem dramático no judaísmo em termos mundiais. Né. Eu vivo em Israel, estou vivendo em Israel há quase 2 anos, e a situação lá está muito difícil, né? Está bem complicada. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que eu preferia focar mais no público, vamos dizer, jovem, né? Nessa que a gente chama dessa molecada que está aqui, que é o futuro da nossa tradição. E quando a gente ouve, né? Eu ouvo vocês falando, né? Cantando, me dá a impressão de que vocês fazem isso com alegria, né?
Então, uma das vamos dizer assim, forças muito importantes, né, do movimento racídico que surgiu lá atrás foi justamente quando o judaísmo estava meio engessado, né, estava meio hermético, estava, vamos dizer assim, as pessoas se afastando, e Baal Shem Tov trouxe a alegria de volta. Bom, sem entrar no mérito do que aconteceu de lá para cá, né, eu acho que quando a gente vê essa turminha, né, essa galera animada e cantando os salmos e cantando a tefilá de uma forma respeitosa e alegre, né, isso me acalma um pouco, né, isso me dá uma certa tranquilidade, né. Uma das características do judaísmo, eu acho que sempre foi, ao longo do tempo, quando você olha numa perspectiva de longo prazo, a capacidade de adaptação, a capacidade de perceber o entorno, de aprender com o entorno e seguir em frente. O Rabino Zalman Shalom, de quem eu, né, de saudosa memória, abençoada memória, de quem eu descendo, vamos dizer, numa linha rabínica, ele costumava dizer o seguinte: as religiões elas funcionam como os órgãos do corpo. Qual é o órgão mais importante? Talvez alguns falem assim, é o coração. Talvez alguns falem, é o cérebro. Não, mas é o fígado, não, mas espera aí. Então não tem um órgão mais importante. E, de certa forma, cada órgão vital precisa que o outro órgão funcione muito bem. Então, nós vivemos num momento de aproximação com outras tradições. Eu faço parte do diálogo católico-judaico, né? E representantes da CIP também fazem parte, a gente se encontra, né? Rubens, Rogério, de vez em quando, e é muito rico isso. E isso ajuda a tirar o estigma dessa mentalidade supremacista judaica, o que é muito bom para nós, né? Porque eu acho que essa mentalidade não tem nos ajudado. O antissemitismo está crescendo muito fortemente no mundo, isso é uma outra preocupação muito grande, e a gente percebe que talvez seja o momento mais importante da história para o judaísmo, vamos dizer, da diáspora, né? Vamos dizer, ganhar mais protagonismo. O judaísmo liberal ganhar mais protagonismo. A gente precisa dessa vamos dizer assim, dessa membrana, né, que permita trocas, né? Porque eu acho que nós temos uma membrana, nós temos um limite, mas é preciso haver trocas. A gente pode aprender de outras tradições, a gente pode ensinar outras tradições, né? Uma outra questão do Rabino Zalman, vou só falar mais um pouquinho, já depois a gente gosta, se apaixona pelos temas. E uma outra visão do Rabino Zalman, que ele enfatizava bastante também, era a questão da mudança de paradigma. E muita gente acha, ele fala muito de mudança de paradigma, e muita gente achava que ele estava trazendo um novo paradigma. E até parece que sim, né? Quando você acompanha os textos, os ensinamentos dele. Mas, na verdade, o que ele estava se referindo é o seguinte: não sou eu que estou trazendo paradigma. O paradigma, ele acontece. A humanidade muda o paradigma. A gente é que precisa tentar entender esse paradigma e entrar nesse fluxo e se adaptar a ele, né? E essa adaptação consiste da gente trazer toda a nossa tradição, que é riquíssima, é um tesouro, nós temos um tesouro fantástico na mão, mas trazer ela para o presente e trazer para o futuro, né? Eu costumo dizer que a Torá é um livro do futuro. A gente estuda, né? Tem grupos de estudo, e as pessoas falam, mas isso aqui é meio antigo, meio arcaico, né? Eu acho que aqui ninguém acha a Torá um livro arcaico, né? Todo mundo acha que a Torá é moderninha. Não é. Então, você olha o texto e fala, isso aqui parece até a linguagem, né? Parece arcaico. O que a Torá fala? Você tem que proteger a viúva, o órfão e o estrangeiro. Os mais necessitados, né? A nossa sociedade mundial já conseguiu fazer isso alguma vez? Não. Ou seja, isso está no futuro. Então, isso
assim, vocês são muito jovens para pensar em responsabilidades, para pensar em deveres, vamos dizer, né? Como homens e mulheres que vocês estão se tornando. E eu acho que o foco de vocês deveria ser na alegria. A alegria de estar dentro dessa tradição, né? Prestar atenção em alguns detalhes que te interessem, né? Algumas comidas que vocês gostem, algumas festas que te atraem mais, e manter essa alegria. Essa chama dessa alegria é o que vai levar vocês a se aprofundar, a criar mais intimidade com o judaísmo, com essa centelha divina que todo mundo tem, que é difícil de explicar o que é, mas todo mundo sabe que tem, que vai em direção a uma, vamos dizer assim, a uma energia divina que está do lado de fora. Quer dizer, essa força que nos impulsiona é o que talvez impulsione a gente a construir um judaísmo cada vez mais presente no mundo atual, né? Então, são pensamentos aí, Rogério. Obrigado, Zé. Eu vou concordar em parte e discordar em parte, como é típico meu, para quem é o que eu esperava conhece. Do Rogério. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre a geração do futuro. Eu escuto Rav Zalman, né, o Zalman Schachter Shalom, de quem o Zé mencionou, é o rabino fundador do seminário rabínico onde ele estudou. E eu estudei num seminário primo, porque o Zalman e o Art Green eram parceiros, eram muito próximos. Eu estudei no seminário que foi fundado pelo Art Green. São dois rabinos, né, o Zalman era, o Art ainda é, rabinos neo-hassídicos, o que quer dizer que eles têm essa busca de espiritualidade e de um judaísmo que é praticado com alegria, mas sem a rigidez da ortodoxia hassídica. Então, é uma retomada de práticas hassídicas dentro do mundo judaico liberal. E eu escutei o Rav Zalman, ele já devia ter 80 anos, e era um motor de transformação dentro do mundo judaico. Então, eu quero primeiro desafiar essa ideia de que a transformação vai vir necessariamente pelos mais jovens. Quero dizer que todos vocês são agentes potenciais dessa transformação. Segundo, você mora 2 anos em Israel, eu morei 8 anos nos Estados Unidos. E confesso que eu morei 8 anos em bolhas nos Estados Unidos, em bolhas judaicas liberais. Mas eu voltei desses 8 anos nos Estados Unidos profundamente animado com a viabilidade judaica no mundo. Eu voltei de comunidades onde o judaísmo era profundamente presente, onde o judaísmo se reinventava a todo momento, onde a educação judaica era intensa. A gente, infelizmente, hoje vive um momento no Brasil em que as escolas judaicas cada vez diminuem a carga judaica para ser bilíngue ou trilingue ou ter resultados melhores no vestibular. Nos Estados Unidos, as boas escolas judaicas liberais ou pluralistas conseguiram encontrar o caminho para se aprofundar no estudo judaico sem abrir mão da educação laica, de forma nenhuma sem abrir mão. De tal forma que judeus muito bem educados estão num processo de reinventar a liturgia, de escrever novas melodias, de repensar o texto, de discutir o Talmud. E para mim, hoje a gente se encontra um pouco numa bifurcação da estrada. Talvez tem 3 caminhos. Tem um caminho que leva para um isolamento com relação à comunidade, né? Pensando voltando aqui para a questão de Akedat Yitzhak. Tem um caminho em que Yitzhak é de fato sacrificado e não tem mais futuro judaico. E tem uma alienação, um isolamento, e daqui 2 gerações ninguém nem mais vai lembrar que um dia teve um avô ou bisavô judeu. Tem um outro caminho, que é o caminho de uma obsessão por regras e de um judaísmo que está completamente congelado no tempo, está pronto. Ou as pessoas aceitam, ou elas rejeitam, mas a voz delas não faz parte do diálogo. Esse é um outro caminho. Eu prefiro um terceiro caminho, né, que é esse caminho em que o judaísmo é profundamente presente, mas ele não está congelado. Eu costumo dizer que a gente não precisa ter medo de quebrar o judaísmo. Quando a gente lê Midrash, quando a gente lê os textos judaicos, tem uma tendência nossa de que porque a gente está lendo textos religiosos,
a gente acha que esses textos têm que ser abordados com absoluta seriedade. E o que a gente não se dá conta é que muitas vezes esses textos foram criados com muito bom humor. O rabino Larry Hoffman diz que o hebraico tem um problema, que ele não tem ponto de exclamação, no hebraico clássico. Não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação, não tem aspas para indicar quando a gente está falando uma ironia. Então, a gente lê todos os textos rabínicos como se os rabinos estivessem convencidos daquilo. E às vezes, os rabinos estão perguntando assustados, mas alguém acredita nisso? Né? Então, fazendo piada de algumas coisas. E se a gente se permitir abordar o judaísmo com um pouco mais de bom humor, com um pouco mais de leveza, com mais, simultaneamente, mais conhecimento e mais leveza, a gente não está tratando de uma boneca de porcelana que se cair no chão quebra. De alguma forma, a gente está falando de um bicho de pelúcia, que a gente arrasta para todo lado, e a gente leva com a gente, e ele suja, e a gente põe na máquina de lavar, e ele seca, ele, né, sai seco e limpo, e a gente continua transformando, e ele passa a ser nosso. Não sei de ninguém que dorme com uma boneca de porcelana, mas eu sei de muitos aqui, que se já não mais, quando eram crianças, dormiam com o seu bichinho de pelúcia. Então acho que esse é o esforço que a gente tem que se engajar, pensando no judaísmo do futuro. A gente precisa criar intimidade de um lado e criar leveza do outro. Enquanto o judaísmo for essa coisa pesada, pré-fabricada, que impõe um monte de regras, quem em sã consciência nos seus 12, 13, 14 anos vai querer aderir a esse sistema rígido? Na medida em que o judaísmo for leve, divertido, brincalhão, que entregar valor em tudo que a gente faz, quem tem 12, quem tem 40, quem tem 80, aí como Rav Zalman, a gente vai conseguir aos 80 continuar transformando o mundo e o judaísmo, e falo do Rav Zalman, mas o Art, que continua vivo, continua transformando o judaísmo nos seus 80 plus. Aliás, são dois super amigos, né? Fizeram muitas coisas juntos. Super amigos. Eu vou dar alguns exemplos do que você comentou, desses desafios que a gente tem, né? A gente costuma, não sei se vocês já ouviram falar assim, alahá. Alahá? Todo mundo ouve falar? Alahá? Alahá parece uma coisa cristalizada, como o Rogério citou, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um copo descartável de plástico é kasher? Resposta técnica? Sim. Hoje, um copo de plástico descartável é kasher? Talvez não. Prejudica outras coisas. Prejudica o planeta. A tartaruga, que faz parte da criação. Ou seja, como é que uma mitzvah ou uma regra de kashrut pode prejudicar a criação? Esse talvez seja o estar presente que a gente precisa ter para renovar o judaísmo, né? Não seguir regras porque elas existem. Não pode usar o celular no Shabat. Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, né? Como é que começa essa regra? Não pode usar o celular no Shabat. O Shabat é um tempo de expansão, como dizia o Heschel, um palácio no tempo. Isso expande ou restringe? Restringe. Não, às vezes expande. Porque na medida em que a gente fica viciado na tela, aí o vício na tela restringe. Na medida que a gente se libera do vício, expande. Então pode estar dos dois lados. Coloca a voz. Você vai ser rabino um dia. Qual é a vantagem de você desligar o celular? Olha só, se eu falo assim, eu não vou ligar o celular, vou me livrar do celular, vou me livrar dessa tela, vou ficar 27 horas sem abrir e-mail, mídia social, vou encontrar minha família, vou encontrar meus amigos, vou fazer outra coisa, vou dar um tempo vou descansar, vou ter uma comida boa. Mas agora a pessoa querer pegar trânsito para vir para cá e não querer usar o celular para pegar um atalho, complica, né? É esquisito. É esquisito. Então, esses são os desafios do judaísmo do momento. Quer dizer, como é que a gente adapta o judaísmo para que a gente continue mantendo a tradição,
não é? Não jogar a tradição fora, mas entender a tradição e renovar a tradição para o momento presente. Esse talvez seja um exemplo assim, práticos do desafio que a gente tem. Não é fácil, não é tranquilinho não, mas são desafios, né? E vale a pena. Bom, pessoal, quando a gente começou essa conversa aqui, o Ale tinha me dado o sinal de que faltava 5 minutos. Então, a gente vai precisar cortar a conversa. Mas fica o desafio para cada um de nós, para a gente pensar um pouco de que forma a gente quer se comprometer com um judaísmo renovado, com um judaísmo que faça significado para os nossos filhos, para os nossos netos e para a gente. Tem uma frase que eu adoro, que chegaram para o Rabino Menachem Mendel de Lodz e perguntaram para ele: Rabino, como eu posso ensinar o meu filho a seguir a Torá? Ele falou assim: você precisa começar a seguir a Torá, porque senão tudo que você vai conseguir é que o teu filho vai perguntar para o rabino dele como ensinar para o filho dele como seguir a Torá. Então, não existe forma de dar relevância para o judaísmo, para esses nossos jovens, se o judaísmo não tiver relevância nas nossas vidas. E olha que de troco, quando vocês buscarem relevância do judaísmo na vida de vocês, por causa dos filhos de vocês, vocês vão perceber o valor agregado que isso traz para vocês mesmos, a despeito do valor que traz para os filhos. Então esse é o desafio. Cada um, não existe uma resposta absoluta, cada um à sua forma, mas de que forma cada um de nós pode contribuir para essa busca de um judaísmo renovado que faça sentido nas nossas vidas. Zé, super obrigado. Shana Tová. Shana Tová, tudo de bom, que seja um ano bom, doce, cheio de coisas boas. Para todos nós.